Márcio, a gente vê exatamente o que você falou agora. Um carro blindado do Exército aqui acaba de chegar, dando um apoio logístico a esse efetivo que está chegando e está tendo tiroteio, Márcio. Tudo começou a fechar no Rio de Janeiro, tudo começou a parar. Eu estava na central do Brasil e foi dada aquela fala, né? Começou a pacificação no Alemão, aquela cena do helicóptero sobrevoando. Eu acho que a retomada do território começou, Márcio. Os helicópteros acabam de chegar, o tiroteio é intenso, os blindados entraram, um momento de muita tensão aqui. E há tiroteio, há muitos tiros. Vocês podem ouvir aí. Olha, outro helicóptero aqui, Márcio, te interrompendo. Olha o helicóptero, Márcio. Muito baixo, fazendo um voo rasante aqui. Passou muito próximo. Tem sido diversas outras operações policiais, mas nunca havia sido na proporção como foi em novembro de 2010. E eu vi o Exército passar e voltar e coisa e tal. Foi assim um choque muito grande para todo mundo, né? E eu acho que quando a gente fala assim, pô, agora vai chegar coisa boa para o complexo, vai trazer emprego, empregabilidade, cursos, e na verdade não foi nada disso, né? Eles fizeram isso, foi uma falsa ilusão de esperança, uma falsa segurança que eles passaram, e aí acaba acontecendo coisas como, por exemplo, o Amarildo, que até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Acaba acontecendo como a Agatha Félix, que todos nós temos a memória muito recente da morte dessa menina, que ganhou um tiro sem ter troca de tiro. A gente, de fato, fomos enganados por nós mesmos às vezes, eu acho. Porque nós acreditamos em pessoas corruptas. Nós tínhamos a esperança, mas na nossa cabeça nós deveríamos ter, assim, pensado mais, porque o governo do estado, ele prometeu uma coisa e desde então, quando ele prometeu, ele nunca cumpriu. Eles preferem investir na morte de jovens, mulheres e crianças do que investir em educação. Nunca vi isso. Eu queria falar sobre pontos positivos, assim, mas é muito difícil. Eu sempre digo, acho que a primeira mudança que aconteceu, que talvez a gente esperasse, foi de não ver mais ninguém armado, e daí eu sempre falo que só mudou a facção, assim, ou outra facção passou a dominar o território. A gente passou a ver uma quantidade absurda de homens armados, só que apenas fardados, assim. Tá claro para todo mundo que fuzil, polícia, guerra, enfim, o Estado entrando com o pé na porta nas favelas não resolve o problema. Eu acredito muito que com esporte, cultura, educação, a gente sim vai transformar as favelas, principalmente o Complexo do Alemão, que é onde eu vivo. Cada vez mais, desde a sua ocupação, o Estado só conseguiu ver a favela do Rio, as favelas do Complexo do Alemão, através da mira de um fuzil de um policial militar ou de um tanque de guerra, somente isso. O que a gente viu nas comunidades de investimento, de projetos, foram somente armados, foram somente a força de segurança. Os outros projetos foram esquecidos. A educação, a saúde, o lazer. O que eu vejo hoje em dia muito são as crianças abandonadas. Os projetos que foram prometidos para as crianças não foram entregues. Então, o que a gente vê no total, assim, o balanço que a gente tem dessa década, né, durante esses 10 anos, é de que pouca coisa mudou, quase nada, né? A gente não teve um avanço significativo, a gente não teve aqui uma mudança significativa nesses 10 anos, né? Muito pelo contrário, a gente teve muito mais operações policiais acontecendo, mesmo com a polícia aqui dentro, né? A gente teve muito mais operações policiais acontecendo, a gente teve muito mais mortes de pessoas inocentes, de crianças, né? O caso do menino Eduardo de Jesus, que ficou muito emblemático, marcado. O caso da Agatha Félix também, que foi muito marcada. Fora outras crianças, adolescentes e jovens que morreram durante esse período todo de 10 anos. Então, o balanço que a gente tem desses 10 anos não é nada positivo, né? Muito mais negativo, porque se teve muito mais investimento na polícia, de ficar 10 anos, e que resultados efetivos nós tivemos em 10 anos da polícia aqui dentro do Alemão? Quase zero, né? Quase nenhum.
né, a gente continua tendo os mesmos problemas sociais que nós tínhamos antes da ocupação da polícia. Então, se você parar para pensar que avançou, que recuou, eu acho que a gente teve muito mais retrocesso do que avanço. Se a gente pegar um jovem que tinha 8 anos de idade em 2010, 8 anos de idade, pensem comigo, um jovem que tinha 8 anos de idade naquela época, e hoje, 10 anos depois, ele morre numa troca de tiro, envolvido com tráfico, decorrente dessa troca de tiro, de quem é a culpa da morte desse jovem? É do Estado, porque o Estado prometeu, há 10 anos atrás, mudar a vida da gente. E agora a minha expectativa é que na próxima década, né, que seja pensado os próximos 10 anos do Complexo do Alemão com mais cuidado, que seja pensado olhando, né, para as vidas que aqui existem. Né? A gente está falando de um território que é maior do que a maioria das cidades do nosso país, né, que tem quase 200 mil habitantes. Se você for parar para pensar, a maior parte das cidades, né, do interior dos estados do nosso país não tem essa quantidade de habitantes. Então o Complexo do Alemão é muito grande, é muito populoso, né, muito povoado, e a gente precisa pensar políticas públicas sérias de transformação social dentro desse território. Então a minha expectativa é que para os próximos 10 anos a gente tenha de fato uma transformação social diferente dessa que foi pensada na última década de só colocar a polícia dentro da favela.